Tá, agora a gente, depois que a gente viu um pouco de teoria sobre o sistema nervoso e endócrino, a gente vai resolver algumas questões aqui para vocês, para que vocês possam revisar o conteúdo para a recuperação. Mas, gente, não fique apenas nessas questões, vão atrás de mais questões no livro e leia sobre o conteúdo. Começando pelo sistema nervoso, com a questão aqui do Enem. Enem 2009. Para que todos os órgãos... Desliga seu microfone. Esqueci. Para que todos os órgãos do corpo humano funcionem em boas condições, é necessário que a temperatura do corpo fique sempre entre 36 e 37 graus. Para manter-se dentro dessa faixa em dias de muito calor ou durante intensos exercícios físicos, uma série de mecanismos fisiológicos é acionada. Pode-se citar como o principal responsável pela manutenção da temperatura corporal humana o sistema digestório, pois produz enzimas que atuam na quebra de alimentos calóricos? Não, gente, isso não tem nada a ver. Imunológico, pois suas células agem no sangue diminuindo a condução do calor? Isso não é o papel do sistema imunológico. Nervoso, pois promove a sudorese que permite perda de calor por meio da evaporação da água? Sim, lembra que eu falei lá para vocês, principalmente que da parte do hipotálamo, que é responsável pela nossa homeostase? Então, tá tudo dentro do sistema nervoso, ele que é responsável pela manutenção da temperatura do nosso corpo. Reprodutor, pois secreta hormônios que alteram a temperatura, principalmente durante a menopausa? Não, gente, tem nada a ver. Endócrino, pois fabrica anticorpos que, por sua vez, atuam na variação do diâmetro dos vasos periféricos? Não, gente, quem fabrica anticorpos é o sistema imunológico. Ou seja, a resposta certa, letra C. 2. O ato reflexo é uma resposta rápida e involuntária que ocorre devido à ação independente dos gânglios. Não, gente, não é essa a função dos gânglios. A função dos gânglios é de passar as informações ali e se ligar ao sistema nervoso periférico ao central. Do encéfalo? Não, gente. Até porque, como vocês lembram, o ato reflexo ele não vai para o encéfalo. Do cerebelo? Não, o cerebelo está responsável por manter a gente em equilíbrio. Da medula espinhal? Não, gente, ela está responsável por receber informações. Peraí, rapidinho, que agora eu confundi o negócio. Ela está responsável por receber informações do sistema nervoso periférico e mandar para o encéfalo e pegar do encéfalo e distribuir para o sistema nervoso periférico. Do tronco encefálico, sim, lembra para você que eu falei que ele é o nosso cérebro primitivo, ou seja, ele está mais associado com manter a gente fora de perigo. Logo, a informação não vai nem direto para o cérebro, porque demoraria ainda para a gente pensar em tirar a mão, de se proteger, o que a gente teria que fazer. E o ato reflexo, ele precisa tirar a gente do perigo o mais rápido possível. Logo, o tronco encefálico, a resposta, letra E. 3. Da UEA. A regulação do ritmo respiratório é controlada por um órgão do sistema nervoso central, Quando a concentração de gás carbônico aumenta no sangue, esse gás consegue passar a barreira hematoencefálica, reagindo com água e formando ácido carbônico, que reduz o pH do líquido cerebroespinhal. A quebra do pH desse líquido estimula diretamente os quimiorreceptores do centro respiratório, que envia impulsos nervosos para aumentar a frequência respiratória. Os quimiorreceptores aos quais o texto se refere estão localizados no... Gente, lembra, qual órgão que é responsável por manter o nosso sistema, os nossos processos vitais? Lembra que eu falei para vocês que o bulbo vai ser responsável por nossos batimentos cardíacos, digestão, respiração, pressão sanguínea, ou seja, essas partes que não têm a ver com o nosso consciente e sim inconsciente? Logo, a resposta só pode ser a letra A. Bulbo, não vai ser cérebro, hipotálamo, corpo caloso e nem cerebelo. Resposta certa, letra A. 4. No sistema nervoso é observada a presença de substâncias branca e cinzenta. Na substância branca, verifica-se a presença dos axônios dos neurônios, enquanto na substância cinzenta observamos corpos celulares. Como essas substâncias estão dispostas na medula espinhal? Na medula espinhal, a substância cinzenta localiza mais externamente do que a substância branca. Não, gente, ela não vai estar mais externa do que outra. Uma vai estar em um local e enquanto a outra vai estar em outro local. Na medula espinhal, a substância cinzenta e branca dispõem-se de maneira intercalada. Não, elas não se intercalam.
Na medula espinhal, a substância cinzenta forma uma espécie de círculo na qual se insere a substância branca. A branca ela não está dentro disso da substância cinzenta, gente. São duas substâncias totalmente diferentes. Na medula espinhal, a substância branca está localizada mais externamente e a substância cinzenta mais internamente. Sim, inclusive essa que vai ser a diferença dela para o sistema nervoso central. Por quê? Porque enquanto na medula a substância branca vai estar mais externa, na central ela vai estar interna. E aqui a substância cinzenta está mais interna, já no sistema nervoso central ela vai estar mais externa. Essa é a principal diferença. Na medula espinhal observa-se exclusivamente substância cinzenta. Não, medula espinhal você vai ver ambas as substâncias. Logo, a resposta é a letra D. 5. A respeito do sistema nervoso, marque a alternativa incorreta. O tecido que forma o sistema nervoso é o tecido nervoso que possui como célula principal o neurônio. Exato, lembra que eu falei para vocês que a principal célula do sistema nervoso é os neurônios. B. Os neurônios são responsáveis pelo recebimento e transmissão do impulso nervoso e possuem como partes principais os dendritos, o corpo celular e o axônio. Lembra que está totalmente certo. Lembra que eu falei que os dendritos vão pegar a informação que vai passar pelo corpo celular, também chamado de pericário, e a partir dos axônios vai transmitir a informação para um outro neurônio. C. Os neurônios permanecem conectados entre si, formando uma espécie de fio contínuo por onde os impulsos nervosos propagam-se. Não, gente, eles não permanecem conectados em si. Vai ter um feixe entre eles, na qual vai passar a sinapse nervosa de um neurônio para ele, ou seja, eles não ficam de forma contínua ligados um entre o outro. D. O sistema nervoso e o sistema endócrino possuem uma íntima relação, sendo o sistema nervoso responsável, por exemplo, por estimular algumas glândulas e produzirem hormônio. Sim, lembra para vocês que eu disse que o hipotálamo vai estar lá no cérebro, ou lá na parte do encéfalo, e vai ser responsável por produzir hormônios que vão estimular ou inibir outros hormônios? Então, ele vai estar no encéfalo e lá ele vai controlar também a hipófise, como a Maria falou, que também vai controlar outros hormônios que vão ser mandados para o nosso corpo. Ou seja, a resposta certa, letra C. Agora vamos resolver algumas questões do sistema endócrino. A primeira, os hormônios atuam em rede na integração de diferentes órgãos e sistemas fisiológicos de um indivíduo. O estrogênio ou estrógeno, por exemplo, além de determinar as características sexuais, também induz o amadurecimento dos órgãos genitais e promove o ímpeto sexual. Esse hormônio é produzido principalmente pelo ou pela A. Hipófise, B. Útero, C. Testículo, D. Próstata, E. Ovário. Vamos pensar um pouco na pergunta. O que é que está falando a pergunta? Que o estrogênio, ele determina as características sexuais. Então, quais são as glândulas que vão determinar características sexuais? São as gônadas, o testículo ou o ovário, certo? Então, a gente já tem já tira 3 opções dali. E também induz o amadurecimento de órgãos genitais e promove o ímpeto sexual. Agora, a gente vai lembrar. São 3 os hormônios que são produzidos por gônadas: estrógeno, progesterona e testosterona. Testosterona é do sistema masculino, enquanto que estrógeno e progesterona são do feminino. Qual que é o órgão dito masculino? Testículo, enquanto que feminino é o ovário. Logo, a resposta certa é a letra E, ovário, porque é onde vai produzir esse hormônio. Passa aí, Natasha. Ali a resposta, letra E. A número 2. O pâncreas, em sua função endócrina, controla a retenção de água no corpo, B, concentração de cálcio no sangue, C, concentração de açúcar no sangue, ou D, permeabilidade dos capilares sanguíneos. Agora a gente vai analisar as opções. Letra A, retenção de água no corpo. Qual que vai ser o hormônio que vai reter água no corpo? O ADH, que é o hormônio que vai fazer com que o seu rim ele excrete menos água para reter quando você estiver desidratado. Ele vai reter água no seu corpo, porque se você tiver, por exemplo, muito ADH no seu sangue, muito ADH na sua corrente sanguínea, ele vai liberar muita água e você vai desidratar. Então, quem regula isso é o ADH,
que vai ser produzido na hipófise, não no pâncreas. Letra B, concentração de cálcio no sangue. Quais que são os hormônios que estão envolvidos na regulação da concentração de cálcio? A calcitonina e o paratormônio. Lembram? A calcitonina que vai aumentar a quantidade de cálcio no sangue e o paratormônio que vai diminuir a quantidade de cálcio. A calcitocina, ela é da glândula tireoide e o paratormônio da glândula paratireoide. Nenhum dos dois no pâncreas. Letra C, concentração de açúcar no sangue. Quais que vão ser os hormônios que vão estar responsáveis por regular essa concentração de açúcar? A insulina e o glucagon. Lembrem, diabético toma insulina para diminuir os níveis de açúcar no sangue. E onde que insulina e glucagon são produzidos? No pâncreas. Então, letra C está certa. E a letra D, permeabilidade dos capilares sanguíneos. Lembrem, a permeabilidade é feita pelo cortisol, que é sintetizado nas glândulas suprarrenais. Pode passar. Resposta certa ali, letra C. A terceira questão. Qual alternativa indica um hormônio muito importante para o equilíbrio hídrico no corpo, conhecido como hormônio poupador de água? A gente falou desse hormônio agora nessa outra questão. Qual que é o hormônio que vai regular se o seu rim vai liberar muito ou pouco urina? O ADH, que vai controlar a reabsorção de água pelos rins. Quando você está desidratado, o ADH vai reabsorver muita água. Quando você está... Não, pera, ao contrário. Quando você está desidratado, o ADH vai fazer com que o rim pare de reabsorver água. Agora, só pensando nas outras questões, nas outras opções. A letra A, acetilcolina. A acetilcolina, ela é um neurotransmissor, ele vai estar envolvido na passagem de informação nas sinapses nervosas. A timosina é um hormônio que é produzido no timo e tem a ver com maturação dos linfócitos T, é lá do sistema linfático, então não tem nada a ver do nosso. A letra D, que é a adrenalina. Lembrem, a adrenalina ela é produzida nas glândulas suprarrenais e é aquela que vai responder ao perigo. E glucagon, acabei de falar também, vai aumentar o nível de açúcar no sangue produzido lá no pâncreas. Então, passei. A resposta é a letra C, ADH. Agora a quarta questão. O controle hormonal é fundamental para o bom funcionamento do corpo humano. Entre os vários hormônios produzidos pelo nosso organismo, tem-se o paratormônio, produzido pelas paratireoides. Esse hormônio atua na regulação da concentração de íons de cálcio em nosso organismo. Sobre esse tema, é correto afirmar que, quando a tireoide libera... Esse daqui eu não vou ler todas, não, vou ir de um por um, porque são muito grandes. Letra A. Muito paratormônio, o indivíduo pode ter suas estruturas ósseas descalcificadas, o que acarreta ossos e dentes quebradiços. Vamos lembrar o que o paratormônio faz. O paratormônio, ele vai tirar cálcio dos nossos ossos e para jogar para corrente sanguínea quando tem pouco cálcio na corrente sanguínea. É ao contrário da calcitonina, que vai tirar cálcio da corrente sanguínea e depositar nos ossos quando essas estruturas estão fracas. Então, essa afirmação aqui é a correta. Paratormônio, quando em muitas quantidades, ele vai tirar muito dos ossos para jogar para a corrente sanguínea. Então, o indivíduo pode ter estruturas ósseas descalcificadas, o que é correta em ossos e dentes quebradiços, porque eles vão estar frágeis. A letra B, muito paratormônio. Lembrando, muito paratormônio vai tirar muito dos ossos para jogar no sangue. Então, o indivíduo vai ter uma baixa concentração de cálcio no sangue? Não, ele vai ter uma alta concentração de cálcio no sangue. Letra C, pouco paratormônio. Ou seja, se tem pouco paratormônio, não vai estar tirando dos ossos para a corrente sanguínea, vai ter muita calcitonina, que vai tirar da corrente sanguínea e vai depositar nos ossos. Então, o indivíduo pode ter suas estruturas ósseas descalcificadas?
Não, porque vai estar sendo depositado nos ossos, então vai estar muito firme. Letra D. Pouco paratormônio, o indivíduo terá uma alta concentração de cálcio no sangue? Não, o paratormônio é o que vai depositar no sangue. Então, se tiver pouco, vai estar com uma baixa concentração de cálcio. Assim. Logo, a resposta é a letra A. Agora a gente vai fazer essa daqui, que vai ser de relacionar as colunas. Relacione as colunas e assinale a alternativa com a sequência correta. A gente tem na primeira coluna várias glândulas, 5 glândulas, na verdade, e na segunda coluna, suas funções. Então, a gente vai pensar. Primeiro, produção de testosterona. Qual que é a glândula que vai produzir testosterona? Lembrem, testosterona é o hormônio do que a gente chama de masculino, que está nos testículos. Então, qual que é a glândula? Os testículos. Número 2. A segunda, produção de insulina. Insulina que tem a ver com glicose, que tem a ver com pâncreas. São produzidas, sintetizadas no pâncreas. Número 5. Produção de hormônio do crescimento. Qual que é o hormônio que a gente chama de hormônio do crescimento? É o hormônio STH, a somatofina, que vai promover o crescimento de cartilagens, que vai promover o crescimento dos ossos e vai determinar o tamanho corporal. E esse hormônio ele é sintetizado aonde? Na hipófise. Então, é 4. Agora, produção de tiroxina. O que é a tiroxina? É o que a gente chama de hormônio T4. Eles são sintetizados aonde? Na tireoide. Tanto que T vem de tireoide. Então, ó, número 1. E a última, produção de estrógeno, que é o hormônio que a gente dita de feminino, que são produzidos nos ovários. Então, qual que é a sequência? 2, 5, 4, 1, 3. Assim, Natasha. Que é a letra D. 2, 5, 4, 1, 3. Agora, os esportes radicais são atividades muito difundidas entre os jovens e têm recebido crescente atenção da mídia, inclusive com veiculação pela televisão. Uma característica deles, utilizada na sua propaganda, é a capacidade de induzir um aumento na produção de adrenalina nos participantes. Indique a alternativa que descreve corretamente o local de produção e a ação da adrenalina. Vamos pensar. Vamos primeiro pensar no local de produção. Na letra Ali, o local de produção está como pâncreas. Vocês lembram o que é produzido no pâncreas? Insulina e glucagon, que são as de glicose. Então, não é a letra A. Letra B, hipófise. Vocês lembram o que é produzido na hipófise? São aquelas glândulas que vão controlar a ação de... Vocês lembram o que é produzido na hipófise? São aqueles hormônios que vão regular a atividade de outras glândulas endócrinas. Então, não é a adrenalina, porque a adrenalina vai regular o indivíduo, não o órgão. Vai regular a ação do indivíduo em situações de estresse, em situações de atividade, que nem aqui no caso de esportes radicais. Então, não vai ser na hipófise, porque a hipófise controla outras glândulas. Então, a letra B e a letra D também não é. Suprarrenais. Exatamente, é nas glândulas suprarrenais que vão ser sintetizadas, que vai ser sintetizada a adrenalina. Então, a gente tem a letra C e a letra E. Agora, a gente vai pensar nas ações da adrenalina. Vasodilatação ou vasoconstrição. Qual que é a diferença? Dilatação é só você pensar, quando a sua pupila dilata, ela não fica grande? Então, o vaso sanguíneo vai ficar grande, enquanto que a constrição vai ficar pequena. Vai ser como se fosse uma cobra. Não tem cobras que a gente fala aqui, serpentes que agem por constrição, que aperta
a presa, então vai apertar o vaso sanguíneo e ele vai ficar menor. O que é que acontece quando o vaso fica, quando você está com uma mangueira, por exemplo? Se você tiver uma mangueira grande, muito, muito grande, a pressão da água não vai sair mais fraca e quando a mangueira é menor, a água sai mais forte, então a dilatação vai diminuir a pressão sanguínea, enquanto que a constrição vai aumentar. Então, não é dilatação, porque quando a gente está com adrenalina no sangue, a nossa pressão sanguínea fica rápida, fica forte, para a gente ficar alerta. Inclusive, as outras também estão certas, ó, na letra E. Aumento da frequência dos batimentos cardíacos, quando você está fazendo muito esforço. Então, quando você está com medo, o seu coração bate muito, muito forte. E elevação do nível de açúcar no sangue, porque você precisa de energia, açúcar é energia, glicose é energia, você precisa de energia quando você está praticando um esporte ou quando você está em uma situação de perigo. Passei, Natasha. Logo, a resposta certa é a letra E. E é isso, gente, por hoje. Então, gente, apesar de a gente ter só trabalhado poucas questões, vocês têm que lembrar, gente, a gente só trabalhou algumas questões aqui. Então, é importante que vocês vão no livro de vocês, estudem mais o conteúdo, peguem outras questões. Lembrando, sistema nervoso, chefão do nosso corpo humano, ou seja, ele que manda em tudo. Sua principal função, processar e armazenar informações, vindo tanto do meio externo quanto do meio interno, ou seja, de outros órgãos do nosso corpo humano. Lembrar, sistema nervoso separado em sistema nervoso central, sistema nervoso periférico. Central quem é? Encéfalo e medula espinhal. Periférico, nervos e gânglios. Lembrando, quem é que faz essa principal conexão entre os dois? Vai ser a medula espinhal, porque ela vai receber informações do sistema nervoso periférico e levar para o encéfalo e pegar do encéfalo e distribuir para o sistema nervoso periférico. Lembrar, o sistema nervoso também está muito relacionado com o endócrino. A gente tem um órgão ali chamado hipotálamo, que é abaixo do cérebro, que ele tem uma função endócrina, ou seja, ele produz outros hormônios e esses outros hormônios vão estimular, eles vão produzir outros hormônios que vão estimular a produção de outros hormônios, como a Maria falou. No caso deles mesmo, o produção. Ai, eu não vou lembrar o nome dos órgãos. Ou seja, produção de outros hormônios. Lembrar também que ele é importante no controle da temperatura do nosso corpo, ou seja, da homeostase. Lembrar também que a gente tem outros órgãos importantes, como o cerebelo, principal função, manter a gente em equilíbrio. Lembrar também do bulbo, qual é a sua principal função? Manter o nosso controle das funções vitais, ou seja, batimento cardíaco, digestão, respiração, pressão sanguínea. Lembrar também que o cérebro é importante por receber as informações captadas pelos órgãos sensoriais e processar e gerar uma resposta se for útil. Nesse caso, gerando uma formação de uma memória. Lembrando que o seu principal processamento é no córtex cerebral, ou seja, a parte mais externa. Ele é protegido por 3 meninges, dura mater, pia mater e aracnoide, e pelo líquido cefaloquidiano para nos proteger por conta dos impulsos nervosos ali parados. Lembrando, sistema nervoso periférico, vocês sempre lembrar, somático ou autônomo. Somático vai ser a parte mais voluntária da gente. Autônomo, involuntário, ou seja, no involuntário só neurônios motores. Somático, neurônios sensoriais e motores. Autônomo, não se esqueça, dividido em simpático, da qual o principal neurotransmissor vai ser a noradrenalina, envolvendo ação, ou seja, se a gente precisa que nosso coração acelere mais rápido, vamos jogar noradrenalina no meio. Parasimpático, o principal neurotransmissor, acetilcolina, envolve relaxamento ou desestimulação da ação. Nesse caso, a gente precisa que o coração desacelere, vai jogar acetilcolina. E não esqueçam do tronco encefálico, também conhecido como o nosso cérebro primitivo. Uma das funções dele mesmo, que é muito importante, é o ato reflexo, na qual o estímulo é mandado para a medula pelo neurônio sensorial e ela mesma manda a resposta por um neurônio motor para o nosso corpo, ou seja, não passa pelo nosso cérebro. Por quê? Porque demoraria mais para ter o processamento de informação
e de uma resposta. E como estamos em caso de perigo, nosso corpo precisa tirar a gente o mais rápido dali. Por isso que é a medula espinhal que vai mandar a resposta. E aí, gente, sobre o sistema endócrino, como que é bom vocês estudarem para vocês saberem? Porque, tipo assim, a gente falou sobre várias glândulas, vários hormônios, é muito nome, muita função. Então, assim, o que é importante vocês saberem? As glândulas principais e as funções de cada uma dessas glândulas. Por exemplo, a hipófise, qual que é a função maior da hipófise? A gente chama ela de quê? De glândula mãe, de glândula madre, porque ela vai. Peraí, me perdi. O que eu tava falando? Ela vai produzir hormônios que vão regular a atividade de outras glândulas. Então, a hipófise vai ser isso, ó, vai ser regular a atividade de outras glândulas. E aí vocês podem lembrar dos hormônios mais importantes do FSH e o LH, que são importantes no ciclo menstrual, da somatotrofina, que é o hormônio do crescimento, da prolactina, que vai ser para a produção de leite, da ocitocina, que vai ser o hormônio do amor, para estabelecer relações interpessoais e afetivas, do ADH, que é também ADH também é chamado de vasopressina, que vai ser na aumento da reabsorção de água pelos rins. E, enfim, né? E aí, qual que é a outra glândula? A glândula tireoide, tá aqui no pescoço, que vai ser, qual que é a principal função da tireoide? Vai ser a regulação da homeostase, do estado de equilíbrio do corpo, vai regular a pressão sanguínea, vai regular o tônus muscular. O que é tônus muscular? É o seu músculo, mesmo que você esteja jogado na cadeira, que você esteja deitado, seu músculo ele não vai estar totalmente relaxado, ele vai estar com um mínimo de contração para que você consiga levantar. É por isso que, por exemplo, quando as pessoas, elas, tem pessoas que estão numa certa idade, geralmente, e não conseguem levantar tão rápido, precisam de ajuda, é porque não tem mais por isso que fala que tipo, a tireoide está afetada, porque não tem mais esse poder de estar em tônus muscular. O músculo dessas pessoas estão relaxados o tempo inteiro. E também lembrar da calcitocina, que é para diminuir a quantidade de cálcio no sangue. E também as glândulas paratireoides, que estão em cima da glândula tireoide e tem o contrário da calcitocina, o paratormônio, que vai ser para aumentar o nível de cálcio no sangue. A próxima glândulas suprarrenais, em cima dos rins, e vão liberar adrenalina, perigo, susto, estresse, emoção, e o cortisol, que é a permeabilidade dos capilares sanguíneos. Sempre é bom vocês lembrarem de palavras-chave na hora de estudar. Adrenalina, medo, cortisol, permeabilidade e enfim. O pâncreas, que vai ser concentração de glicose. Insulina, glucagon. Insulina diminui, glucagon aumenta concentração de glicose. As gônadas, que promovem o crescimento e o desenvolvimento do corpo na puberdade, por exemplo. Aí nós temos o que é dito de masculino, com a testosterona, que é dito de feminino, com a progesterona, tem engrossamento da voz, com aumento de testosterona, tem também desenvolvimento de músculos, tem crescimento de pelos na face, na barba, e pelos também pubianos, por exemplo, tanto na ação de testosterona quanto de progesterona, e enfim. E lembrando que tem também a pineal, que é para regulação do seu relógio biológico. Quando você vai dormir, quando você vai acordar, se tiver num lugar muito silencioso e com pouca iluminação, você fica sonolento. Isso tudo está sendo a ação do seu sistema endócrino. Então, na hora de estudar, façam isso, façam uma tabela de vocês, façam com a glândula, a função e os hormônios, e umas palavras-chave, que aí vai ser facinho.
E é isso, gente. Boa sorte. Não quero ver ninguém reprovando. Quem é meu campeão? Quem é meu campeão? Eu, hein? Vocês estão no terceiro ano já, não vai ser agora que vocês vão reprovar. Enfim, boas férias aí.